Abençoados, melhor dia. Perceba que hoje já é o nosso melhor dia e que tudo está bem. Estamos aqui no Rio de Janeiro, Brasil, em Santa Cruz da Serra, um dia espetacular. O dia está muito lindo, dia que nosso Deus mesmo preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Estamos aqui para falar mais uma vez a respeito do amor de Deus em nossas vidas, da promessa que Ele fez lá antes da fundação do mundo e que na cruz Ele mesmo tratou de cumpri-la. Receba uma saudação a todos os nossos colaboradores, a você que tem participado aí, fazendo a palavra correr e sendo glorificada, você que compartilha as nossas mensagens, nossas não, do Evangelho da Graça de Deus, não é isso? Nós apenas estamos aqui repetindo, imitando o que escreveu o apóstolo Paulo, e eu recebo que você também esteja aqui fazendo esse serviço aqui, porque essa palavra não é minha, não é de um ou de outro, nossa palavra aqui é de Deus mesmo, como diz o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu gostaria de incentivar você a compartilhar as mensagens para que outros também sejam alcançados. E se inscreva também no nosso canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada mais longe, que muitos sejam alcançados por essa palavra. Da maneira que nós fomos salvos na mente, não é isso? O Evangelho não trata de uma salvação eterna, ele trata da salvação da mente, do nosso dia a dia, da maneira que nós nos comportamos aqui. Somos filhos, somos herdeiros, mas é necessário termos um conhecimento, e esse conhecimento só vem através do Evangelho da Graça de Deus. Então, saiba que você é um abençoado e que tudo está bem. Vamos aqui então tratar aqui de um assunto que Deus mesmo colocou no nosso coração, na nossa mente. Não é uma revelação que Ele nos deu, porque todos os mistérios já foram revelados ao apóstolo Paulo, quando Deus o pegou aqui da terra e o levou até o paraíso, até o terceiro céu, e diz o Evangelho que ali foram explicados a Paulo todos os mistérios que estavam ocultos. Então não tem como Deus me revelar nada hoje, porque Ele já revelou ao apóstolo Paulo, e Paulo deixou escrito em 14 cartas, que nós chamamos de Evangelho da Incircuncisão, que é o Evangelho de Deus. E é daqui que nós tiramos a nossa regra, a nossa vida, a maneira do nosso comportamento. Não é da Bíblia toda, porque a Bíblia toda não é Evangelho. Evangelho da Incircuncisão está de Romanos até Hebreus. E o assunto que o Evangelho nos leva a tratar nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que chegou aqui à minha mente, é a bênção de Abraão. Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 14, porque Deus ele fez uma promessa a Abraão em relação aos gentios. E que promessa foi essa? Justificação pela fé. Deus prometeu a Abraão, 430 anos antes da lei, que iria justificar os gentios, mas seria pela fé, não seria pelas obras. E é desse assunto que nós vamos falar, a respeito dessa bênção que foi de Abraão, a bênção de Abraão. Então vamos ler aqui, vamos começar aqui no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 14, diz assim, gostaria que você acompanhasse, pegue a sua Bíblia, pegue papel, caneta, anote, para que você saiba o que você está ouvindo, que o Evangelho diz que a fé, o entendimento, ele vem pelo ouvir. Então é necessário que você ouça, que você confira o que você está ouvindo, para você entender e crescer nesse conhecimento. No versículo 14 diz assim, vamos ler aqui alguns versículos. Para que a bênção de Abraão, veja, a bênção de Abraão, por que é de Abraão? Surgiu da mente dele, da vontade dele? Não, é dele, porque foi Deus que deu a ele. Por isso que a bênção é de Abraão, foi dada por Deus. Da mesma maneira que a lei era de Moisés, porque foi Deus que deu a Moisés,
nós falamos, a lei de Moisés não nasceu na cabeça de Moisés, foi Deus que colocou na mente de Moisés. E da mesma maneira, a bênção de Abraão foi Deus que colocou no coração de Abraão. E disse assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, gentios são aquele povo que não é judeu, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, olha, não é pelas obras, é pela fé, a bênção de Abraão é pela fé, pela fé, nós recebamos o quê? A promessa do Espírito. Essa foi a bênção que Deus prometeu a Abraão, que os gentios, por fé, iriam receber o Espírito Santo. A religião me ensinou que esse dia foi lá no dia de Pentecostes, Atos capítulo 1, versículo 8. Não, ali não aconteceu a manifestação do Espírito Santo que foi prometido a Deus. Não, ali não tem nada a ver com o descido do Espírito Santo. O que aconteceu ali foi uma grande confusão, que muitos falaram em línguas, não tem nada a ver com a bênção de Abraão, é outra história. E no versículo 15 diz assim: irmãos, como homem falo. Aqui o conselho do apóstolo Paulo, uma observação dele. Como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, se ele for lá no cartório, registrar fizer tudo certinho, registrar a firma, ninguém o anula. Não é assim que acontece? Se você fizer um testamento a respeito da sua família e for lá no cartório e fizer reconhecer firma, ninguém pode anular e nem acrescentar esse testamento que você fez. É isso que está dizendo aqui o apóstolo Paulo. E no versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Veja que está falando singular, sua posteridade. Não diz eais posteridade, não diz no plural, como falando de muitas, mas como de uma só promessa. E a tua posteridade, que é quem? Quem é a garantia de Abraão, dessa bênção que foi dada a Abraão? Quem é que estava garantido aqui? Jesus de Nazaré? Abraão? Paulo? Os apóstolos? Não, que é Cristo, Deus mesmo. Deus é a garantia da promessa que foi dada a Abraão, a bênção que foi dada a Abraão, que o Espírito dele chegaria a todos os gentios. Quem garantiu foi o próprio Cristo. E o versículo 17: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus. E que testamento foi esse? A lei. Olha, a lei de Moisés, ela foi dada por Deus. Não pense que foi de outra maneira. Deus mesmo, a lei foi confirmada por Deus, que veio 430 anos depois da promessa. Deus fez a promessa a Abraão, 430 anos depois, Deus trouxe a lei a Moisés. Não o invalida. O que ele está dizendo? Que a lei, 430 anos depois, não tira a validade da promessa que ele fez a Abraão. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, de forma a abolir a promessa. A lei que foi dada a Moisés não tira o valor da promessa que Deus fez a Abraão, de todo gentio receber o Espírito de Deus. A lei de Moisés não tirou essa promessa. O versículo 18: porque se a promessa provém da lei, se a promessa que Deus fez fosse garantida na lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. A promessa que Deus fez não é garantida na lei, porque a lei não é de graça. A lei, o homem tem que pagar um preço. E a promessa foi dada a Abraão gratuitamente. Não pode ter obras, não pode ter lei, porque então foge do gratuitamente que Deus deu a Abraão. Amém? O versículo 19 diz assim, logo, para que a lei? Olha que pergunta que faz aqui o apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Porque é o seguinte, se a promessa é pela fé, para que Deus colocou a lei? E ele aqui responde: foi ordenada por causa das transgressões. Não tem nada a ver com a promessa que Deus fez lá a Abraão. E diz mais:
foi ordenada por causa das transgressões, até, veja bem, até teve um fim. Até quando? Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, até a cruz, porque foi na cruz que Cristo cumpriu a promessa que ele fez a Abraão. Então diz que até a cruz a lei estava. E diz mais, e foi posta pelos anjos, falando aqui da lei, foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que foi Moisés. A lei foi posta pelos anjos na mão de Moisés. E o versículo 20, ora, o medianeiro, Moisés, não é de um só. A lei foi dada para muitos, não só para um, mas Deus, aquele que fez a promessa a Abraão, é um só. Deus é um. Não existe Deus, três deuses, um só Deus. E o versículo 21, logo a lei é quanto às promessas de Deus? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. É contra a lei de Deus? Diz aqui o apóstolo Paulo, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse dar vida a alguém, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, não seria pela promessa. Está escrito lá em Hebreus capítulo 8, versículo 7, se a lei tivesse dado resultado, Deus não teria trazido a graça, se a lei deu certo, mas a lei não deu certo, então Deus trouxe a graça. O versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. A Escritura, abençoados, porque o Evangelho da graça de Deus, você não encontra pecado. Muito pelo contrário, o Evangelho diz que Cristo aniquilou o pecado. Se você quer saber aonde está o pecado, você tem que procurar nas Escrituras, porque lá que é apresentado um homem pecador. O Evangelho apresenta o homem justificado. E mais, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, fosse dada aos gentios. Versículo 23, mas antes que a fé viesse, porque antes da cruz, o dom da fé ele não existia. O que existia era uma fé natural. Estávamos guardados debaixo da lei. Aqui Paulo está falando para um povo que passou a transição. Estava antes da cruz e estiveram depois da cruz. Nós que nascemos depois da morte de Cristo, nunca passamos pela lei de Moisés. Encerrado para aquela fé que se havia de se manifestar. E quando foi que ela se manifestou? Ali na cruz do Calvário. No versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão 430 anos antes da lei, que os gentios seriam justificados pela fé, e isso aconteceu na cruz do Calvário. Mas depois que veio, versículo 25, já não estamos debaixo de aio. Você não precisa de ninguém para te conduzir, porque a fé, o Espírito de Deus já habita em você. A promessa que Deus fez lá a Abraão já se cumpriu. Todo filho tem um Espírito dentro, no seu espírito. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E o versículo 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras. Nós somos filhos não pelas nossas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, não é mediante as obras, mediante a fé. E diz mais, isto não vem de nós, é um dom de Deus, a promessa que Deus tinha feito lá a Abraão. O versículo 27, porque todos quantos foste batizados em Cristo, ali na morte, não é o batismo das águas, é o batismo da morte de Cristo, já vos revestistes de Cristo. Por que ele fala em revestir? Porque Adão nos sujou, nos manchou, nós perdemos aquela vestidura e na cruz ele voltou a nos vestir. Por isso que ele fala, vós que revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, versículo 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E o versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa, não é conforme
as obras. Nós somos herdeiros de Deus conforme a promessa que Ele fez lá a Abraão antes da lei, 430 anos antes da lei. Agora, abençoados, o que acontece com essa informação que o apóstolo Paulo escreveu aqui na carta aos Gálatas, é que somente o apóstolo Paulo, somente ele, tinha essa informação. Pedro não sabia disso, Tiago, João, os apóstolos daquela época não tinham essa informação, e somente o Evangelho é que te explica que nós somos filhos mediante a fé. Se você procurar saber por que você é filho, segundo os outros apóstolos, diferente do Evangelho, você vai pensar que você é um filho de Deus porque você fez alguma coisa. O Evangelho é bem claro, diz que nós somos filhos pela fé. A promessa que foi feita a Abraão. Muitos não entendem isso. Aqui em Gálatas, no capítulo 4, aí mesmo no versículo 1, diz assim, ó: digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro, todo aquele que recebeu o Espírito, é menino, em nada difere do servo. É a mesma coisa, ele não tem esse entendimento. Quando ele não tem esse conhecimento, então ele vai viver como servo. Existem filhos que vivem debaixo da lei, meninos, por falta de conhecimento. Não sabe que são abençoados, não sabe que são santos, não sabe que o Espírito de Deus habita nele, estão aí procurando, andando para lá, andando para cá, indo para monte, fazendo jejum, querendo receber o Espírito de Deus, quando o Evangelho diz que o Espírito de Deus, o próprio Deus, já habita em você, abençoado. Você não tem que fazer obras para que ele venha. A promessa que Deus fez a Abraão 430 anos antes, já foi cumprida ali na cruz, já aconteceu. A lei de Moisés, o conhecimento dessa lei, foi acrescentada e já foi tirada. Isso que você precisa entender. O Evangelho, o conhecimento, ativa essa promessa que está em você. Essa promessa de ser filho, todo filho tem. O Espírito de Deus está. Só por falta de conhecimento, o abençoado pensa que é servo. Fala, servo de Deus, aqui está hoje, não, você não é servo, você já é filho, porque a lei, ela foi acrescentada, abençoados, mas ela já foi tirada. Romanos capítulo 10, versículo 4, nós estamos aqui sempre lendo esse verso, e vamos ler mais uma vez, porque o fim da lei, veja, o fim da lei, os 613 mandamentos que Deus deu a Moisés, não é que vai ser, é Cristo, para a justiça, para aquela promessa, para o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão 430 anos, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É por fé, não é por obras. Nós somos filhos porque nós cremos, porque foi imputado em nós o dom de crer nele, não é das obras. E não adianta, abençoado, você praticar a lei. Não adianta você jejuar, não adianta você ir para monte, não adianta você circuncidar, não adianta você fazer nada referente à lei para você ser filho, porque você já é filho. E mais, também não adianta você praticar a lei para agradar ao teu pai, porque ele não se agrada da lei, porque ele acabou com a lei. Nós acabamos de ler aqui, o fim da lei é Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que sem fé, sem crer, é impossível alguém agradar a Deus. A promessa foi feita pela fé e já foi cumprida ali na cruz. A promessa que Deus fez, Ele mesmo tratou de cumpri-la ali na cruz. É por fé, sem obras. Estamos todos aí? Papai? Então vamos aqui, Efésios, avança um pouquinho, no capítulo 1, no versículo 11. Olha o que diz aí, 11:1. Nele quem? Cristo em Deus, nele digo, diz o apóstolo Paulo, e nós aqui imitamos o apóstolo Paulo, nele digo, em quem também fomos feitos herança. Você foi feito, não é que você se fez, porque se você pensa que praticou alguma obra para ter direito a essa herança, então você não foi feito, você se fez. O Evangelho diz aqui bem claro que nós também fomos feitos herança, havendo sido predestinados.
Você foi predestinado por Deus para participar dessa herança, para ser filho dele, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nele, em Cristo Jesus, a tua vontade aqui, não vale nada. A tua vontade para querer ser filho de Deus não vale nada, porque aqui não tem livre-arbítrio. Para você decidir querer ser um filho de Deus, querer agradar a Deus pela sua vontade, não existe livre-arbítrio, abençoado. Foi Deus, olha aqui, olha o que diz aqui no começo: nele digo também que nós fomos feitos. Você foi feito. Você não se fez, você foi feito. E o versículo 12 diz assim: com o fim, olha só, preste bem atenção no que você está lendo. Com o fim de sermos para o quê? Louvor da sua glória. Diz o Evangelho que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E o versículo 13 diz assim: em quem também, olha só, em quem também vós estáis, nós estamos em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade. E qual é a palavra da verdade? O evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, o evangelho da vossa salvação, que nos salvou na mente, que trouxe uma informação que nós já somos filhos, nós fomos feitos filhos, e mais, e tendo nele também crido em quem? No evangelho da salvação, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E qual promessa? Espírito Santo da promessa. Promessa que foi feita a Abraão por fé, lá antes, 430 anos antes da lei de Moisés, no Espírito. Não é carne, abençoado. Não é carne, porque carne trata com obras, não é lei de Moisés, é no Espírito. É no evangelho da incircuncisão. O versículo 14 diz assim, o qual, olha só, olha a nossa garantia. A garantia é que essa promessa se cumpriu. O qual é o penhor da nossa herança. A garantia da nossa herança é Deus mesmo, que diz mais: para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Mais uma vez o apóstolo Paulo falando, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo em nós. Todo filho tem o Espírito de Deus, todo filho. Não interessa onde você está, não interessa onde está o filho. Se ele é um filho, o Espírito de Deus está ali dentro dele, porque isso não é por obras, é a garantia que a justificação foi por fé. Essa que é a garantia, porque não depende aqui das minhas obras, não depende das tuas obras. Se você está dentro de uma igreja chamada evangélica, se você está dentro de uma igreja chamada católica, ou se você está lá no centro de macumba, cortando pescoço de galinha para colocar na encruzilhada, não interessa. Se você é um filho, você foi justificado pela fé. O que te falta é informação. Você precisa de informação. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim, que nós somos o templo do Espírito de Deus. Ou não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em você? Todo filho de Deus mora dentro aqui da casa. Eu não posso falar que eu vou na minha casa visitar o lugar que eu moro. Deus não visita o seu filho, ele mora. Deus habita dentro do seu filho, dentro dos seus filhos. Todo filho de Deus, não importa aonde que ele esteja, não importa onde ele está, se é um filho, abençoado, o Espírito de Deus habita dentro dele. Romanos capítulo 4, volte aqui a Romanos, vamos ver aqui, vamos continuar nesse assunto. No versículo 13, diz assim, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Todo filho tem o espírito de fé, foi justificado pela fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos, também por isso nós falamos. Nós cremos, abençoados, nessa palavra, que nós fomos justificados pela fé e não por obras. Porque pelas nossas obras, diz o Evangelho, que ninguém pode se justificar. Foi pela fé que foi feita Abraão, lá 430 anos antes. Lá aqui em Romanos capítulo 4, também no versículo 13, diz assim, porque a promessa, olha por que nós queremos nessa palavra, porque a promessa de que
havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei Abraão. Não foi pela lei, abençoados, foi 430 anos antes, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pela justiça da fé. Então, nós perguntamos aqui no início, vamos voltar a perguntar: para que praticar a lei de Moisés, se a promessa é pela fé? Para que você vai se batizar nas águas, se a promessa de ser filho é pela fé? Para que você vai fazer um jejum de dias e dias aí, se a promessa que Deus fez a você é pela fé, não é pelas obras? Para que sair aqui do Brasil e ir lá para Israel, se batizar no Rio Jordão, se a promessa não é pelas obras, abençoados? A promessa que Deus fez a Abraão 430 anos antes da lei foi pela fé. Não tem obras nesse negócio aqui, abençoados, mas nós conhecemos bastante irmãos que praticam a lei. Nós conhecemos irmãos do sistema religioso que estão aí procurando a lei, praticando a lei, procurando se justificar diante de Deus. E o Evangelho é bem claro, Paulo é bem claro falando que nós fomos justificados não pelas obras, mas pela fé. Nós fomos justificados diante de Deus pela fé. Conhecemos abençoados aí que estão nessa prática. Agora, vamos explicar a eles. O nosso trabalho aqui é explicar a esses irmãos, como foi explicado a nós, o Espírito de Deus nos fez entender que é por fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que Deus mesmo ilumina os olhos do entendimento, para que você possa entender que não é pelas obras. A justificação foi feita pela fé. Deus prometeu a Abraão, na cruz ele cumpriu. Não foi pela lei, foi por fé. Romanos capítulo 5, mais um versículo que fala a esse respeito. 5:1 diz assim, sendo pois, olha só, acompanhe por favor, Romanos capítulo 5, versículo 1, falando dessa promessa. Pega a sua Bíblia aí por favor e abra aí. Diz assim: sendo pois, olha só, sendo pois justificados de que maneira? Pela fé. Não diz que foi justificado pelas obras, não diz que você tem que fazer alguma coisa, não diz que você tem que pagar um preço, diz que nós fomos justificados pela fé. E qual é a consequência disso? Temos paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus. Não existe guerra nós com Deus, porque Ele nos justificou pela fé e Ele mesmo assinou o tratado de paz lá na cruz e pagou com sangue. Nós estamos em paz com Ele. Não adianta você querer entrar numa guerra espiritual. Como um dia desse eu estava vendo televisão e um abençoado anunciando uma batalha espiritual, culto da batalha espiritual. Que batalha é essa, abençoado? O Evangelho diz que nós estamos em paz com Deus. Vai batalhar o quê? Fomos justificados pela fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe esse negócio de batalha espiritual. Nós já fomos justificados e por fé. Você lembra lá da mulher adúltera? Ela foi pega lá no flagrante, né? Segundo a lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada. Levaram ela até Jesus, porque a lei mandava matar. E perguntaram a Jesus, agora foi pega no flagrante. A lei diz, Moisés manda apedrejar. E você, o que diz? Imagina, abençoados, o próprio Deus ali na frente, em pé, porque quem estava ali, o corpo, era Jesus de Nazaré, o vestido, mas quem estava ali dentro era o próprio Deus, aquele que tinha feito a promessa lá a Abraão, 430 anos antes. Ele estava ali. O que ele falou? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque a lei, ela manda matar, mas Cristo, o Espírito que deu vida, justificou aquela mulher. Porque é assim que funciona. A lei mata, o Evangelho, a graça de Deus é que nos dá vida. Fomos justificados pela fé, não é pelas obras. Aquela mulher, ela recebeu ali o perdão do próprio Deus. Ela foi justificada pela fé, aquele que tinha feito a promessa ali naquele momento. A lei, abençoada, ela já foi tirada. A graça foi dada a nós, que nos justificou por fé.
Esse aqui hoje é a nossa ideia, o nosso tema hoje, de falar para os abençoados que a lei de Moisés foi tirada e não tem nada a ver com a nossa justificação. Hebreus capítulo 10, versículo 14, vamos ler aqui. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Hebreus, diz assim, 10, 14, porque com uma só oferta, de quem é essa oferta? A minha, a sua, a do pastor da igreja, do reverendo, do padre, do papa? Não, a oferta de Deus ali na cruz aperfeiçoou até quando? Para sempre os que são santificados. A lei foi tirada, a graça nos foi dada, nos justificou por fé no Espírito abençoado. Isso aqui não é carne. Quando Ele nos justificou ali na cruz, Ele limpou o nosso espírito, Ele nos justificou para sempre, porque se fosse tratar de carne, teria que ser obra, então a promessa que Ele fez a Abraão não teria valor, mas foi no Espírito, é a lei do Espírito, a lei das obras, a lei da carne, acabou ali na cruz, a lei agora é do Espírito. Somos justos, somos santos, somos perfeitos, no Espírito. E diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, que a lei foi tirada, tudo se fez novo. Vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é um versículo conhecido, mas nós temos recebido correios de pessoas que estão começando agora a nos ouvir, a entender o Evangelho da Graça, então é necessário que nós leiamos esses versos mais de uma vez. Versículo 17 diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, o que é estar em Cristo? Aceitou a Jesus como seu Salvador? Não, abençoados, nada disso. Aquele que está em Cristo é aquele que foi predestinado por Deus lá antes da fundação do mundo e na cruz foi justificado com uma só oferta. Então esse está em Cristo. E diz assim que, se alguém está em Cristo, estamos depois da cruz, nova criatura é. Não é que você vai ser, não, você é uma nova criatura, mas por causa do sacrifício de Cristo. Não é por causa das suas obras, por causa da promessa que foi feita lá a Abraão. As coisas velhas já passaram. Eu aprendi na religião que quando se falava de coisas velhas, estavam falando do cigarro, da bebida, do adultério. E olha, meu irmão, agora você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Não é nada disso. Quando o apóstolo Paulo fala aqui que as coisas velhas já passaram, está falando dos 613 mandamentos. O batismo nas águas já passou, a chamada Santa Ceia já passou, o jejum já passou, os montes já passaram, as correntes, tudo se fez novo, abençoado. E diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo ali na cruz. Todas as coisas se fez nova, tudo passou. E mais, Cristo não leva em conta a carne, abençoado. Deus não leva em conta a sua carne. As obras que você faz nessa carne, Deus não leva em conta os seus pecados. Por quê? Porque é por fé, é no Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 27, ele diz que morreu ali na cruz para apresentar a ele mesmo uma igreja santa, gloriosa e sem pecado. E é assim que Deus te vê, no Espírito, sem pecado. Ele não leva em consideração esse corpo aqui de carne. Romanos capítulo 4, no versículo 14, vamos ler aqui mais uma vez, diz assim, porque se os que são da lei são herdeiros, vamos aqui imaginar, os abençoados da lei, que praticam a lei, também são herdeiros, que diz o apóstolo Paulo, logo a fé é vã. Se a obra te traz alguma herança, segundo a lei de Deus, então a fé é vã e a promessa é aniquilada. Não é isso que aconteceu. Não é a lei, abençoados, é a graça. A lei não te aperfeiçoa em nada. Você pode passar a sua vida fazendo jejum, você pode passar a vida dentro de um rio se batizando, pode viver no monte procurando consagração, porque a lei nunca vai te aperfeiçoar em nada. A lei ativa a consciência de pecado. O apóstolo Paulo diz que não conheceu o pecado se não fosse a lei, que se aonde não há lei,
não existe pecado. E veja o verso 15. Verso 15 diz assim, ó: porque a lei opera a ira. Todo abençoado que se mete embaixo da lei, com certeza uma hora ele vai se irar, porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, o que acontece? Também não há transgressão. Aonde, se não tem lei, abençoado, não tem pecado. Você não pode ser acusado de alguma coisa se não existe uma lei que proíba. Então não tem transgressão, não tem pecado. Mas o que vai acontecer? Onde não há lei, não há pecado, se pode fazer tudo de errado, você pode andar de qualquer maneira? Olha, abençoado, pode. A diferença é que você vai colher. Pecado não é. Deus não vai te ver em pecado, porque Ele já te justificou por fé. Mas em Gálatas capítulo 6, versículo 7, abra sua Bíblia e vamos ler. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim, ó: para você que foi justificado pela fé e quer viver de qualquer maneira, diz assim, ó: não erreis. Olha o que diz o apóstolo Paulo: para quem quer viver de qualquer maneira, em qualquer situação, fazendo tudo que lhe der na cabeça, porque Deus já te justificou, porque Deus já te perdoou. Já justificou sim, e já perdoou. Mas olha o que diz: não erreis. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, com Deus não se brinca. Por quê? Porque tudo é tudo, hein? Tudo que o homem semear, o que vai acontecer? Deus vai perdoar? Não, isso mesmo você vai colher. Uns dias atrás aí, o que foi que aconteceu? Eu fui enterrar um abençoado que passou a vida fumando. Desde os 10, 12 anos, ele já começava a fumar. Quando chegou aos 70 anos, como é que estava a saúde desse abençoado? Perdida, não tinha mais o que fazer. Adiantava alguma coisa: Senhor, perdoa os meus pecados porque eu fumei todos esses anos? Em vão, abençoado, pedir perdão. Por quê? Perdoado ele já estava, ele já nasceu perdoado. Agora, ele teve que colher aquilo que ele plantou durante a vida toda. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo que o homem plantar, isso mesmo vai colher. O versículo 16 diz assim: portanto, é pela fé. Veja bem, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Para ser por graça, abençoado, tem que ser por fé. Se você diz que está em graça, você tem que andar por fé. Não pode ter obras, porque se você colocar obras, deixa de ser graça. Não tem graça nenhuma. Não viver por fé, viver por obras. E diz mais: a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. A toda a promessa seja firme a toda a prosperidade, não somente a que é da lei, a todos, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos. Essa promessa, abençoados, que Deus fez é para todos os filhos, independente antes da lei, depois da lei, todos os filhos escolhidos antes da fundação do mundo, porque esse negócio aqui não é na carne, é no Espírito. Todos que nasceram depois da cruz estão por fé, foram justificados por fé. Agora vivemos a lei do Espírito, não vivemos a lei da carne. Essa que é a diferença. A lei de Moisés acabou, não existe mais lei de Moisés. Você não pode se justificar pela lei de Moisés. Romanos capítulo 8, no versículo 1 e versículo 2, diz assim, ó: portanto, agora, depois que Cristo morreu na cruz, depois que a promessa que foi feita a Abraão foi cumprida, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós que nascemos depois da cruz, nenhuma condenação, que não andam segundo a carne, que não se comportam de acordo à lei de Moisés, porque se você se comportar de acordo com a carne, segundo a lei de Moisés, você vai se ver preso, sendo livre. Mas porque não anda segundo o Espírito, mas segundo o Espírito, que é o Evangelho da graça de Deus. E no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, diz assim: me livrou ou vai livrar? Me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou. E qual era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés.
A lei de Moisés era um pacto de maldição e morte. Não havia a menor possibilidade de alguém se justificar pela lei de Moisés, porque era um pacto de maldição e morte. E na cruz, Cristo tirou e cumpriu a promessa que foi feita a Abraão. Nos justificou pela fé. O nosso papel hoje aqui, abençoados, é somente esse: crer que fomos justificados e nos comportarmos como justificados. Por que você acha que nós procuramos sempre fazer as coisas corretas, fazer as coisas certas, para sermos perdoados por Deus? Não, nós procuramos andar de boa maneira, porque nós já fomos perdoados, nós já fomos justificados. Estamos dentro de um corpo débil, mas o Espírito que somos nós foi justificado pela fé. O versículo 3 diz assim, Romanos 8:3: porquanto o que era, olha só, eu penso que isso aqui fecha esse assunto aqui de uma maneira espetacular. O que era impossível à lei. Impossível. O que é uma coisa impossível? Não é possível de maneira nenhuma. Não existe a menor possibilidade de acontecer. Por quê? É impossível, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. E o que era impossível? A lei justificar alguém. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, abençoado. Era impossível, é impossível alguém querer se justificar diante de Deus jejuando, querer se justificar diante de Deus se batizando nas águas, tomando a chamada Santa Ceia. É impossível. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, porque o que era impossível, a lei é impossível. Diz que condenou o pecado na carne. A carne, ela não tem jeito, abençoado, não tem jeito. A justificação foi feita no Espírito. O pacto é do Espírito, por fé, sem obras. O pacto é do Espírito, por fé e sem obras. Porque se você colocar obras, já não é mais por fé. Diz lá o apóstolo Paulo escrevendo a Roma, no capítulo 11, no versículo 6, de outra maneira, a graça não é mais graça. Se você colocar obras, já deixou de ser a justiça lá de Abraão, que foi dada a Abraão. Porque você está colocando obra. E a justificação, a nossa justificação foi feita por fé, feita por Deus. A promessa de Deus feita a Abraão para todos os gentios, justificados por fé. Essa é a palavra que nós temos para hoje, para que você entenda que nós fomos justificados por fé. E para terminar, para encerrar esse assunto, vamos a Gálatas capítulo 3, onde o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro, né? Esse versículo que nós lemos aqui quase todas as reuniões. Gálatas capítulo 3, no versículo 8 e no versículo 9, e aqui nós encerramos. Diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Não é isso? Nós lemos aqui que Deus falou com Abraão, queria justificar todos os gentios pela fé, dizendo: todas as nações, veja bem, todas as nações serão benditas em ti. Por que serão? Porque esse tempo seria a cruz. A promessa foi feita 430 anos antes da lei de Moisés. A cruz ainda estava bem mais para frente. Ele disse: todas as nações serão benditas em ti. E no versículo 9, o cumprimento dessa promessa, ele diz assim, de maneira, olha só, de maneira que os que são da fé são aqueles que passaram da cruz, que estão da cruz para frente, aqueles que têm imputado no seu espírito o dom da fé, de maneira que os que são da fé são abençoados juntamente com o crente Abraão, são abençoados juntamente com aquela promessa que foi feita por Deus a Abraão antes da lei, e a lei acabou, e na cruz Cristo
pagou esse preço. Cristo nos abençoou com todas as bênçãos. Abençoados, nós somos abençoados com todas as bênçãos, porque Deus mesmo fez isso. Não é por obras, somos justificados pela fé em Cristo Jesus, que já está imputada no teu espírito. Quando você nasceu, esse dom já estava em você, que foi colocada pelo próprio Deus. Eu recebo que essa semana seja uma semana bem excelente para você. Eu recebo que Deus mesmo te leve a uma outra estatura, a um outro conhecimento, um crescimento maior do que você estava. Eu recebo que essa palavra que você ouviu hoje vai fazer mudanças tremendas na sua maneira de pensar, porque essa palavra não é minha, não é do Marcos, não é do João, não é do Miguel, não é de ninguém. Essa palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo filho, de todo participante da promessa que foi feita a Abraão lá antes da lei de Moisés, para todos aqueles que foram predestinados por Deus e que estamos agora aqui depois da cruz do Calvário. Abençoados, recebam a melhor semana, e eu recebo que tudo está bem na sua vida, e tenham um excelente domingo, porque Deus assim o quis. Abençoados com todas as bênçãos. Graça e paz.